todos! Mais uma vez, nós estamos aqui no Sagrado. Eu sou a professora Cristina Braga e nós estamos organizando mais um Literatura Viva. Literatura Viva 2018, 2. O que está em estudo agora é a terceira geração do modernismo e nela a escritora Clarice Lispector. A obra que esse grupo aqui vai estudar é A Maçã no Escuro. Vamos conhecer o grupo. Meu nome é Matheus Martins. Meu nome é Tamires. Luísa. Fernanda. Maria Clara. Ana Clara. Ana Luísa. Daniel. Além do romance A Maçã no Escuro, eles também vão estudar 4 contos da obra Os Laços de Família. Vamos saber quais são esses contos. O primeiro conto é Amor. O segundo é Imitação da Rosa. O terceiro é Começos de uma Fortuna. E o quarto é Laços de Família. No livro A Maçã no Escuro, Clarice Lispector conta a história de Martim, um homem que fugiu à noite e se refugiou num hotel, pois pensava que havia matado sua mulher. Clarice Lispector faz uma análise à individuação de Martim. Completamente corporal, sentimos toda a agonia de Martim durante essa fuga. O corpo é artifício da escritura de Clarice durante o romance. Um livro denso, como costuma ser Clarice Lispector, com a sua literatura psicológica. A ambientação é dos sentimentos e das sensações, que vamos perceber decorrente do livro. Martim está no Brasil e foge na escuridão. Anda 2 semanas de olhos fechados desde que sua casa foi incendiada. Esse é o 4º romance de Clarice Lispector, A Maçã no Escuro, e é dividido em 3 capítulos: Como se faz o homem, Nascimento de um herói e A Maçã no Escuro. No primeiro capítulo, Martim aboliu a palavra culpa do seu entendimento, mas substituiu pela palavra ato, pois não se arrependia de ter cometido um crime, e substituiu ainda por o grande pulo, como se tivesse sido a vitória. Agora o único inimigo que tinha era seus amigos, pois a si próprio não tinha mais. Morto de sede e fome, Martim encontra uma fazenda de Dona Vitória na sua rota de fuga. E é nesse trecho que Clarice ela começa a utilizar uma das suas principais características, que é descrever as sensações e a mente humana. Vitória morava junto com a sua prima Ermelinda. Ela passou a sua infância inteira doente e ela aproveitava desse fato para se encostar na Vitória, que para ela até descreve uma parte do livro como se fosse um peso morto. A Ermelinda, ela apaixona-se por Martim, só que esse não tem interesse por ela, ele tem interesse pela nega mulata que morava na fazenda. Clarice, ela descreve a paixão que a Ermelinda sente por Martim, esse fato está na página 90. Ela descreve as sensações físicas e a psicologia da paixão no corpo da mulher. Jogar com Vitória, numa tarde na montanha, fez ele começar a enxergar a si próprio e a ela mesma. Foi aí o início de um amor. Martim, ele deseja alcançar sua existência sem contato social. Ele tenta mergulhar no seu mundo psíquico e pela sua individualização, sem ter contato externo com outros indivíduos. A partir da página 126, inicia o 2º capítulo, quando Martim está feliz e tem a necessidade de se comunicar. As lembranças da sua vida anterior vão vir à tona e ele vai se lembrar do seu filho. Além disso, Ermelinda ela vai continuar a tentar conquistar Martim, enquanto que ele vai ignorá-la quando ela começa com suas tolices. Clarice Lispector ela vai fazer longas descrições do mundo interior de Martim na sua busca pela reconstrução como ser humano após o ato de matar. E a reconstrução ela vai vir a partir da individualização longe das outras pessoas. É nesse mesmo capítulo que Vitória ela vai falar do alemão para o Martim. E esse alemão ele é um homem que estava trabalhando no hotel na noite do crime de Martim.
e o protagonista vai começar a suspeitar de Vitória saber o seu segredo. A partir daí é a hora de Martim se arriscar como na adolescência, que é quando os jovens eles vão rejeitar a linguagem tradicional e vão inventar uma... Tá errado. Agora vai ser a hora de Martim arriscar tudo, como na adolescência, quando os jovens, como até hoje, eles vão rejeitar a linguagem convencional, que para o Martim ela não iria dizer toda a verdade, e eles vão adotar uma nova, como as gírias que os adolescentes usam hoje atualmente, que elas vão satisfazer as necessidades de expressão. No terceiro capítulo, o crime de Martim é descoberto pelo prefeito de Vila Baixa e por dois investigadores. Eles vão até a fazenda para prendê-lo e Vitória pergunta o que tinha acontecido. Martim fala que tinha matado sua mulher e logo depois os investigadores levam Martim para seu julgamento na cidade. Analisando a obra, podemos observar que o crime significa sobre dois ângulos, uma vontade de negação e uma tentativa de afirmação. A negação está ligada à relutância do personagem em aceitar seu passado, que consiste na insatisfação diante da sua vida, o sufocamento do ambiente familiar e seus compromissos diários. O personagem, ele nega suas raízes, sejam elas afetivas ou profissionais, que representam sua personalidade. A afirmação se refere ao fato de que o crime abre a possibilidade dele poder se construir do nada, pois um homem no escuro era criador. No livro Maçã no Escuro, a principal característica modernista é o intimismo. O indivíduo vive os seus questionamentos e sua intimidade. O romance segue o tempo psicológico e o narrador segue o fluxo de pensamento dos personagens. No livro Maçã do Escuro, podemos perceber que o personagem Martim apresenta uma característica de maluco, pois no decorrer da história ele apresenta alguns surtos, como ficar viajando, deitar no quarto de hotel sozinho e ver o teto se mexer, sem ele se mexer, escutar barulho sem nada ter ocorrido. E nisso podemos perceber que no mundo atual tem muitas pessoas que sofrem isso também, mas algumas pessoas sofrem de maneira mais calma ou algumas como ele, que tem surtos bem elevados, que podem até tentar matar pessoas. A coletânea Laços de Família de Clarice Lispector se enquadra dentro da terceira geração do modernismo, que também pode ser conhecido como o neomodernismo. A temática da coletânea é o desentendimento familiar, que se passa em todos os contos. Uma das principais características é a sondagem psicológica, que faz você entender melhor o que se passa dentro da cabeça dos personagens, e outra característica é deixar que o narrador, o pensamento do narrador flua sem restrições, que vá de acordo com o livro. O Contos Laços de Família conta a história de Catarina, a filha de Severina, que é casada com Antônio e eles têm um filho. A história começa com Catarina levando a mãe na rodoviária. E elas são próximas, só que não íntimas. E durante a ida, eles tentam não se falar, porque tá uma relação complicada, porque Severina, a mãe de Catarina, brigou com Antônio, porque ela ficava dando opinião que o filho de Catarina estava muito magro. Com isso houve desentendimentos entre Severina e o marido, e depois disso, na hora de ir embora, eles ficaram meio que bem, uma gentileza, o que gerou um desconforto para Catarina. Nisso, quando a mãe foi embora, a Severina, Catarina ficou meio ressentida e foi falar com o filho, com medo que não tivesse a relação de proximidade e intimidade que ela tem com a mãe, que tivesse a relação igual a que ela tem com a mãe. Nisso, ela sai com o filho para fazer alguma coisa juntos. A coletânea Laços de Família, de Clarice Lispector, a gente pode perceber que o principal tema é a decadência familiar. E nesse conto a gente é percebida por Catarina ser muito ressentida em falar com a mãe e não ter muita intimidade. Isso a gente observa não explícito no texto, quando ela tenta falar sobre o pai ou dizer frases como "eu sou sua mãe, filha", e mostrar afeto. Isso pode ser relacionado com a psicologia no livro, quando
com a psicologia e com o principal tema, que é a decadência familiar, que ela não tem uma relação muito direta com a mãe, e isso, quando ela chega em casa depois que deixa a mãe no metrô, que ela tenta restabelecer essa relação com o filho. Eu vou falar do conto Começos de uma Fortuna, do livro Laços de Família, da Clarice Lispector. E o conto narra a história do Arthur, que é um garoto que vive na Tijuca com seus pais. E o único pensamento da vida dele é dinheiro e como conseguir dinheiro e como ficar mais rico. Tanto que no livro a gente vê frases como "ai, se eu tivesse dinheiro", e tem até uma parte que ele discute com a mãe dele que ele fala que ele também tem muitas preocupações. E quando ele fala que ele precisa de dinheiro, ele quer ser levado a sério, porque os pais dele acham que não, é uma criança, a criança não precisa de dinheiro. Mas ele fala que ele quer ser levado a sério, porque ele realmente acha que precisa de dinheiro. O Arthur tinha um amigo chamado Carlinhos, e esse amigo era totalmente o oposto de Arthur, porque o Carlinhos achava que se você tem dinheiro, é para você gastar o dinheiro. E Arthur não, Arthur achava que se você tem dinheiro, você tem que guardar para cada vez você ter mais dinheiro para você ter uma fortuna. Na escola, o Carlinhos alertou ao Arthur que a Glorinha, que é uma menina que estuda com eles, ela queria ser convidada para ir para o cinema. E o Carlinhos até falou que emprestava o dinheiro para o Arthur se ele quisesse, mas ele logo cortou e disse que não queria, porque ele já tinha feito uma dívida com o irmão do Antônio e ele não queria outra dívida para a vida dele. Mas essa situação da Glorinha fez ele ficar pensando, porque ele achou que ele estava sendo explorado. E no livro até ele fala que é só ter alguém com dinheiro que as meninas já caem em cima. Ele faz um monte de situações desse tipo para representar que se você tem dinheiro, tem alguém que vem e quer gastar seu dinheiro. E no almoço, durante o almoço com a família dele, ele só pensava nisso. Tanto que gerou uma dúvida nos pais dele, que estavam pensando que ou ele estava estudando demais, ou ele estava comendo de menos, alguma coisa estava acontecendo, porque ele só pensava nisso, ele não conversava mais com sua família, não fazia mais nada. Mesmo com toda essa situação, todo esse pensamento em relação a Glorinha, ele aceitou ir ao cinema com o dinheiro de Carlinhos. Eles fizeram um esquema que a Glorinha nem percebeu que o dinheiro era emprestado. E no cinema ele não conseguiu prestar atenção no filme porque ele só estava reparando as expressões de Glorinha, porque ele estava achando que aquilo tudo era uma encenação e que ele realmente estava sendo explorado por Glorinha. E no cinema ele constatou isso. Na cabeça dele, ele estava sendo explorado por Glorinha e mulheres são aproveitadoras, e ele achou isso no cinema. E no final do conto, ele estava sentado com os pais na mesa de jantar e ele pergunta ao pai: "Pai, o que é promissório?" E o pai explica que promissório é uma dívida, que ele teria que pagar alguém em dinheiro. Então, no final do conto, a gente percebe que ele ficou com essa dívida com Carlinhos. A gente pode perceber que o livro tem muitos aspectos psicológicos. E um deles, desse conto, é essa obsessão de Arthur pelo dinheiro. Ele usa o dinheiro como uma fuga da realidade. E ele acha que o dinheiro vai trazer os bens para a vida dele. E que o dinheiro, quanto mais dinheiro você tiver, mais dinheiro você vai fazer. Ele acha isso. Se você tem dinheiro, você não tem que gastar o dinheiro. E isso é meio que uma fuga da realidade na vida dele. E também mostra a solidão em relação aos pais, porque os pais dele são muito presentes no conto, só que ele ainda se sente solitário em relação aos pais. Ele não consegue se abrir. Tanto que tem uma parte que a mãe dele fala no livro, que na rua ele é um amor de pessoa, ele consegue sair, consegue ser educado, e em casa ele é um demônio, como a mãe diz. Porque em casa ele é mal criado, ele não faz nada certo, porque ele não consegue ter essa abertura com os pais. E ele usa o dinheiro como benefício para a vida dele. E ele acha que o dinheiro é um benefício para a vida dele. E com isso, ele acha que todos os outros estão explorando o dinheiro dele. E isso também é um aspecto psicológico bem ruim para a vida dele, porque ele acha que todo mundo que chega perto dele quer explorar alguma coisa dele. Então é isso que a gente pode analisar no livro. O Conto A Imitação da Rosa trata de uma mulher chamada Laura, que ela é submissa aos desejos do marido. Os dois viviam uma mesma rotina e estavam sempre à espera de um encontro com seus amigos para um jantar. Os amigos deles chamavam Carlota e João. E os homens, no jantar, eles conversavam sobre notícias do cotidiano e as mulheres sobre assuntos domésticos, caseiros. Em um certo dia, Laura aguardava o seu marido para poder sair com seus amigos.
e ela estava arrumando a casa, observou um jarro com umas rosas. E ela achou as rosas muito lindas, então resolveu dar as rosas para sua amiga, chamada Carlota. Então ela chama a sua empregada Maria para entregar as flores. E com isso, depois que as flores foram entregues, ela começa a ter devaneios, pensamentos estranhos e começa a enlouquecer. Então ela senta no sofá e fica tendo esses pensamentos e acaba esquecendo de esperar o marido para poder jantar. Ao longo da narrativa, ela acaba desencadeando surtos psicóticos por causa da rosa que foi entregue à sua amiga. E com isso ela acaba passando temporadas em um sanatório. Agora eu vou falar sobre a psicologia no conto A Imitação da Rosa. Ele passa por uma mulher chamada Laura, que ela é no contexto familiar e doméstico, e ela se sente submissa ao seu marido, como as mulheres antigamente se sentiam. E ela acaba sofrendo uma experiência que é causada por súbitos momentos de epifania. Eu vou falar sobre o conto Amor, do livro de Clarice Lispector, e essa história retrata a vida da personagem Ana, que simboliza as donas de casa da classe média, que seguem as expectativas sociais, que é casar e criar uma família, e ela passa a maior parte do tempo dela criando seus filhos, cuidando do seu marido e fazendo as tarefas domésticas da casa. E isso tudo meio que exclui ela do mundo lá fora. Um dia, voltando para casa, ela entrou no bonde e se deparou com um cego mascando goma. E aquela visão para ela do cego, no escuro, sem poder ver nada ao seu redor, foi meio que uma metáfora para a vida dela. Que ela vivia meio com os olhos fechados, sem olhar nada e vivendo essa rotina dia após dia e sem saber o que tinha afora das paredes da casa dela. Talvez por ela se rever naquele homem, Ana subverte a sua rotina. Ela acaba quebrando os ovos do jantar no bonde quando ela leva um susto. Ela perde o ponto de casa e tem que parar no jardim botânico. E lá ela para apreciar a vista, apreciar a natureza, pensa sobre o seu passado, o seu presente e acaba meio que fugindo das suas preocupações e das suas obrigações. Durante um tempo, ela fica muito tentada a largar a sua vida, explorar o mundo, criar outras histórias, outras aventuras. Mas quando ela volta para casa, no convívio com a sua família, ela percebe o amor que sente por eles e desiste de toda essa ideia de fugir, largar tudo e continua na sua vida normal e segue a sua rotina. Ao analisar esse conto dentro da psicanálise, a personagem ela tem medo de se libertar do seu mundo imaginário e criar a sua própria imagem. E diante disso também podemos perceber que ao invés de mostrar pra gente uma experiência, é como se estivesse mostrando que o amor supera muitas coisas, que ela deixou de ter uma vida fora do mundo e sair da sua rotina para poder ficar em casa com seu marido e com seus filhos. E ela voltou para toda essa rotina chata que ela não queria para ficar no amor da sua família. Agora eu vou falar sobre a atualidade no Laços de Família. Nos contos, tem uma temática muito comum a todos, que é o desentendimento familiar. E os personagens são pessoas comuns que são massacrados e banalizados pela existência e procuram libertação. E na atualidade também acontece o mesmo. Muitas pessoas são massacradas por seus familiares e brigam e ficam muito tempo sem falarem. E filhos brigam com seus pais, saem de casa, e acontece muito atualmente divórcios entre os pais. Bom, nós vamos agora apresentar a questão do Enem de 2010, questão 113. A gente escolheu essa questão porque fala sobre o modernismo e fala também do conto Laços de Família, de Clarice Lispector, que é o livro que estamos estudando nesse bimestre. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. Estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando, mas o vento batendo
nas cortinas que ela mesma cortará, lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte como um lavrador. Ela plantará as sementes que tinha nas mãos, não outras, mas essas apenas. O autor emprega por 2 vezes o conectivo mais no fragmento apresentado, aqui e aqui. Observando os aspectos da organização e estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mais... Bom, o primeiro conectivo mais, ele está dando uma ideia de oposição, e o segundo conectivo mais de adição. Então, podemos ver. Questão alternativa A. Expressa o mesmo conteúdo nas duas situações em que aparece no texto? Não, expressa em distintas. São funções distintas. Letra B. Quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão se usado no início da frase? Não prejudica se for usado no início da frase, então também não pode ser essa. Letra C. Ocupa a posição fixa, sendo inadequado seu uso na abertura da frase? Não ocupa posição fixa e não é inadequado colocar na abertura da frase, no começo. Letra D. Contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor? Não contém uma ideia de sequência temporal, então também não pode ser essa. E a letra E assume funções discursivas distintas nos 2 contextos de uso. É essa, pois, como eu tinha falado antes, a primeira, o mais, dá a ideia de oposição, e a segunda dá a ideia de adição.